Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu queria começar falando o seguinte. Hoje eu estava exercitando aquilo que eu já venho exercitando há muito tempo. É que o que são os sintomas que nós sentimos? É bom nós que estamos aqui na medicina quântica, na prática quântica dentro da medicina, nós estamos assim praticando assim, o que é que esses sintomas e as doenças que a gente tem significa pra gente? O que é uma doença? Eu estava assim extremamente curioso de saber por que a natureza nos fez as doenças. E algumas outras coisas, por exemplo. Não sei se vocês perceberam que quando saiu o Projeto Genoma, a gente tem milhares de genes para ficar doente. O gene do Alzheimer, o gene da obesidade, o gene do diabetes, enfim, o gene da hipertensão, até do alcoolismo. Então nós nascemos programados para ficar doentes. Eu pergunto assim, por que a natureza fez isso com a gente? Né? É como, por exemplo, você vê a natureza, que é a coisa mais linda. Você vê na natureza assim, uma leoa correr atrás de uma gazela, um filhote de gazela, matar o filhote da gazela e começar a comê-lo vivo. Tá? Não parece uma coisa estranha isso? Me parece, né? Eu também me choco muito com isso. E eu quero me perguntar, o que a física quântica explicaria disso, né? Então a primeira coisa que você tem que saber é o seguinte, que todo esse nosso mundo, esse nosso universo não existe, é fruto da nossa mente. O animal não existe, a gazela morta não existe, a leoa também não existe, assim como também não existem as doenças, entre aspas, né? Então vamos exercitar um pouco essa parte da física quântica. Mas o que eu quero perguntar para você assim, o que é que essa doença, os sintomas significa para nós? Os sintomas e as doenças significam assim, o corpo tem um grande instinto, que é o instinto da cura. Nós temos instinto de sobrevivência, que é beber, comer, respirar o primeiro, né? Respirar, beber, comer, se desintoxicar e se curar. Dentro do instinto da cura está inserida a doença. A doença existe para tentar nos curar. Pensa bem nisso. Você não consegue ficar doente se não for por uma tentativa de cura. O corpo só fica doente para tentar te curar. E os sintomas que você sente, a dor, a febre, a diarreia, o vômito, qualquer sintoma que você venha ter, é um aviso que o corpo tem que ele não está legal. Como toda doença vem da mente, então alguma coisa na tua mente produziu a doença. Então pense assim, o sintoma que você tem é um aviso para você mudar a tua mente. Agora, o que nós fazemos com esse sintoma? O que a medicina faz com o sintoma? Ele vai lá e acalma o sintoma. Então, se o sintoma está gritando para você, eu não aguento mais, não é assim que se faz, eu tenho que parar de ter ódio, eu tenho que parar de ter raiva, eu tenho que parar de ter inveja, eu tenho que parar de ter preocupação, qualquer coisa assim, negativa, o sintoma está dizendo isso para você. Cara, para, mude. E o que nós fazemos? Nós vamos lá e tomamos um remédio para o sintoma. Se for uma dor, nós tomamos um analgésico, um anti-inflamatório, um antitérmico, qualquer remédio para sintoma. É como se nós estivéssemos dizendo assim, cala a boca, não quero te ouvir, fique quieto. Aí a natureza, durante milhões de anos, foi evoluindo para trazer isso para você. E você simplesmente vai lá e engole um remedinho para calar a boca. E a medicina convencional não sabe fazer outra coisa a não ser dizer, cala a boca, corpo, não quero te ouvir. A partir de hoje eu convido vocês a pensar melhor sobre os sintomas. Quando você pegar um paciente, como eu hoje exercitei todo dia isso, o que esse sintoma significa para esse paciente? Quando você receber um paciente, tente fazer assim. Olhe para ele e diga assim, eu quero ser o melhor médico que esse cara teve. Eu quero me importar por ele. Eu quero atender esse cara como eu gostaria de ser atendido. Eu quero atender esse cara como eu atenderia a minha mãe, a minha filha. Como é que eu atendo minha mãe? Será que eu vou atender do mesmo jeito que eu atendo o meu paciente? Se você fizer isso, você está no caminho certo. Então essa é a minha mensagem de hoje. A aula de hoje é sobre peróxido de hidrogênio, uma grande paixão. Eu conheci o peróxido há 28 anos atrás. Há 28 anos atrás eu comecei na ortomolecular e um professor americano veio me falar de peróxido de hidrogênio. Falou coisas tão maravilhosas que eu achei ele um puta de um mentiroso, para te falar a verdade. Eu jamais acreditei naquele cara. Porque ele falou muita coisa. O peróxido parece um milagre? E é. Aí eu comecei a estudar o peróxido e praticar o peróxido.
Eu posso dizer com certeza que eu sou um viciado em peróxido. Até meus amigos falam, ei, peróxido pro nariz, peróxido pra boca, peróxido pro dente, peróxido pra orelha, pra tudo. O único buraco que você não põe peróxido é no olho, tá? É o único lugar que não tem catalase. Em qualquer buraco você pode pôr peróxido. Então, você vai ser também viciado em peróxido. Sabe o que é peróxido? Peróxido de hidrogênio está até um nome errado, porque o nome do peróxido devia ser um dióxido de hidrogênio, porque ele é 2 oxigênios e 2 hidrogênios. É a água oxigenada. Vocês já viram falar? Todo mundo já viu falar de água oxigenada. Só que essa água oxigenada opera milagres. E de uma forma perfeita de usar, que vocês vão ver, você pode fazer coisas maravilhosas do peróxido, tá? Então nós vamos passar esse primeiro slide para vocês verem, tá? Eu quero comentar com vocês assim. A gente envelhece começando a inflamar o corpo. Por que o corpo inflama? O corpo inflama realmente pelo intestino. Tudo que nós comemos que o intestino não digere, e com o tempo a digestão vai ficando mais difícil, vocês vão ver aqui, que nós diminuímos o ácido clorídrico e diminuímos as enzimas digestivas, aí aquilo que nós comemos não digere bem e o intestino começa a inflamar. Essa inflamação crônica é que causa um monte de doenças, inclusive a obesidade, inclusive as doenças cardiocirculatórias. O infarto, o derrame, o AVC, não é causado pelo colesterol. A aterosclerose é causada por inflamação crônica. Tá? Tanto é verdade que você pode medir índices de inflamação crônica para ver o risco cardíaco, como a PCR ultrassensível. Isso é medido hoje. Todos os cardiologistas sabem disso. Eu não sei por que se fala tão mal do colesterol. Um dia vou fazer uma sociedade protetora do colesterol, tenho certeza. Mas a inflamação crônica é um problema. Outra coisa que ocorre é que à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai diminuindo as mitocôndrias. Mitocôndria é aquela organelazinha celular que produz energia, o tal do ATP. Então essa organela celular, à medida que a gente vai envelhecendo, ela vai diminuindo em quantidade e principalmente em qualidade. Um menino, quando recém-nasce, um bebê com Apgar 10, nasceu todo vigoroso, todo perfeito, ele tem mais ou menos 10.000 mitocôndrias por célula. 10.000 por célula, como a célula é grande. Ou a mitocôndria é tão pequena, né? 10 mitocôndrias por célula. Um velho de 100 anos, se você for medir, ele vai ter lá 500 mitocôndrias por célula. Então a unidade de fazer energia diminuiu. E você sabe que tudo que o corpo faz, desde dar um pum até dar um beijo, precisa de energia. Pensar, dormir, carregar, correr, transar, tudo precisa de energia. E quem fabrica essa energia é a mitocôndria. Tá? Tem uma outra maneira de fazer, que é uma respiração anaeróbica, tá? Mas ela é responsável por muito pouca porcentagem dessa energia que nós gastamos. A grande porcentagem é mitocondrial. E existe uma deficiência mitocondrial. Outra coisa que ocorre é a oxidação. Quando nós estamos bem, o nível de antioxidantes que nós produzimos naturalmente, a catalase, a glutationa peroxidase, a superóxido dismutase e outras enzimas antioxidantes, estão abundantes no nosso corpo. À medida que nós envelhecemos, a quantidade de enzimas antioxidantes naturais que nós produzimos, as endógenas, elas diminuem. Então a oxidação supera o poder da antioxidação. E aí a gente vai oxidando, enferrujando. É outra maneira de envelhecer. Outra coisa que envelhece a gente são as pausas hormonais. A primeira pausa hormonal é o hormônio de crescimento, que nós começamos a diminuir com 20 anos. Depois tem o DHEA por volta dos 35, a tireopausa, a somatopausa, que eu já falei, a menopausa, a andropausa do homem e da mulher, e por fim, quase todos os velhos têm uma coisa que é a adrenopausa, que é a diminuição do colesterol. A submetilação é importante ver. Lembra que eu falei para vocês no início que nós nascemos com um gene para expressar a doença, como por exemplo o câncer de mama, outros cânceres, o câncer de próstata também, que descobriram que tem um gene para o câncer de próstata, o diabetes, enfim, várias doenças são genéticas. Esses genes patológicos, doentes, eles se expressam por falta de radical metilo. E os metilantes, o metilo é um radical que tem um carbono, eles doam essa metilação para inibir a expressão genética. Então, todo velho tem submetilação, diminui a quantidade de radicais metilos. Outra coisa que acontece é que nós vamos calcificando. À medida que nós vamos envelhecendo, nós vamos grudando cálcio fora do osso. A gente tira do osso e põe fora do osso. É muito comum uma pessoa acima de 40, 45 anos começar a fazer raio-x e começar a aparecer calcificação. Calcificação nas articulações, no coração, nas artérias, né, no cérebro. É muito comum calcificar o corpo. O cálcio endurece o corpo. Por isso que um velho anda todo, parece um robozinho, né? Tá? Uma piada bem suja que eu sempre falo, que a gente vai ficando velho, a gente vai endurecendo o que era para ficar mole e amolecendo o que era para ficar duro.
né? Eu estou falando da pele, que era para ficar bem durinha, fica dura, fica mole também, né? Tem outras coisas. Outra coisa que acontece é o encurtamento do telômero. O telômero é aquela parte final do cromossomo que indica quanto de vida você tem direito de viver, que pelo telômero a gente tem direito a viver 130 anos. Você vai vivendo e vai gastando o telômero, e não tem como repor, porque nós não produzimos telomerase. E cada coisa que você faz contrária ao perfeito, preocupação, angústia, a doença, a ansiedade, qualquer coisa que você vai, gasta mais telômero. Por isso que ninguém consegue chegar aos 130. Tá? E uma pessoa que gasta mais telômero vai viver menos, porque o telômero indica quanto de vida você tem direito para viver. E os teus órgãos não vão mais replicando, não vão mais trocando de células à medida que gasta o telômero. Pode passar. Outra coisa que tem é a sarcopenia, perda dos músculos. À medida que a gente vai vivendo, a gente vai perdendo músculo. Um jovem de 20 anos e um velho de 100 anos perdeu em média 70% da sua força muscular. Se você botar um velho de 70, 80 anos no chão, para levantar, você tem que dar a mão para ele para levantar sozinho. Ele não sai da piscina sozinho como o teu filho. Normalmente, para você tirar um velho da piscina, você tem que tirar ele a força lá de dentro. Ele não sai do carro facilmente, ele tem que pegar no agarra aqui, agarra ali para conseguir sair, porque ele falta força muscular. E essa força muscular vai ser muito importante na velhice. Se você não cuidar da força muscular, você vai ter que ter alguém para te ajudar a atravessar a rua. Acidose. Não existe doença degenerativa sem acidose. Aliás, eu digo o seguinte, uma doença degenerativa, como o câncer, por exemplo, tem que ter acidose, tem que ter hipóxia, falta de oxigênio, e tem que ter hipotermia. Todo velho é meio geladão. Tá? E a hipotermia é que favorece o crescimento de muitas bactérias e as doenças degenerativas. Hipocloridria. Nós vamos ficando velho e vamos diminuindo o ácido do estômago. Quase todo velho tem falta de ácido do estômago. E aí, eu conheço, quase todo velho que eu conheço toma omeprazol, para deixar o estômago cada vez menos ácido ainda, mais alcalino. Quanto mais alcalino o estômago tem, menos digere os alimentos e pior, menos absorve algumas vitaminas, principalmente a do complexo B, a B12. A B12 tem mais de 200 efeitos no corpo. Uma delas é aumentar os dendritos, as comunicações neuronais. E à medida que a pessoa vai diminuindo o ácido do estômago, vai produzindo menos o fator intrínseco que absorve a vitamina B12, pode dar anemia e pode dar demência. Quase todo mundo que toma omeprazol, pantoprazol, ranitidina, cimetidina vai ficar não conhecendo nem quando é dia. Tá? Não sabe nem quem é a sua mãe. Tá? Então cuidado com esses remédios que diminuem o ácido do estômago. Nós já ficamos normalmente com hipocloridria. Déficit enzimático. O déficit enzimático é porque diminui as enzimas da digestão. As enzimas pancreáticas, amilase, pancrease, mas também as enzimas biliares e outras enzimas. Então nós vamos ficando... Por isso que um jovem sai da balada, come um x-salada, um cachorro quente e põe lá ketchup com banana e digere tudo. Tá? Um velhinho vai comer uma sopa, uma canjinha de galinha e passa mal, porque não digere. Então é para você ver que quando jovem a gente tem muita enzima e depois de velho a gente para de ter enzima. A fibrose intestinal, a fibrose tecidual é uma coisa importante. Os tecidos vão fibrosando. De tanta inflamação que você vai tendo, no final da inflamação, a resolução da inflamação, o que é? Fibrose. Tá? E os tecidos vão fibrosando naturalmente. Pode acontecer também, por uma outra maneira que você endureça o corpo, que é a caramelização. Vai juntando proteína com açúcar e vai caramelizando. É outra coisa que endurece o corpo. Tá? Então tem três coisas que endurecem o corpo: a calcificação, a caramelização e a fibrose tecidual. A esclerose, o que é esclero? Esclero quer dizer duro. No sentido esclerose, a aterosclerose, que é a mais famosa, é o entupimento das artérias. Praticamente todo velho tem entupimento de artéria. Tá? E isso normalmente aumenta o risco de doenças cardiocirculatórias, como infarto, derrame, a pressão alta. Eu já falei para vocês que uma das coisas que causa doença degenerativa é a hipotermia, diminui a temperatura do corpo. Parece que o nosso organismo vai ficando com o nosso termostato desregulado. E nós vamos ficando mais velhos e vamos ficando com menos temperatura. A hipóxia, que é a falta do oxigênio, que é a aula de hoje. A aula de hoje é melhorar essa hipóxia. E quando você melhora a hipóxia, você pode melhorar quase todas essas coisas que eu falei para você. Outra e última coisa que eu vou comentar com vocês, que é do envelhecimento, é a desidratação. Todo velho é desidratado. Você pega na mão do velho, ele é desidratado. Você pega um bebê, ele tem 70% de água no corpo. Um velho dificilmente tem 50%. Tá? Então ele já diminuiu uma grande quantidade de água do corpo. Por que acontece isso? Porque primeiro, que ele bebe água e outra, todos os sistemas enzimáticos para segurar a água e os minerais, sódio, potássio, cálcio, magnésio, está todo alterado nele. Então nós vamos ficando velhos e vamos desmontando ao longo do caminho. Tá?
Eu vou contar a história do peróxido para vocês. Em 1818, Louis-Jacques Thénard, ele era um químico francês e descobriu o peróxido nessa época. Marianne fez o primeiro tratamento EV com o peróxido, relatando e publicado de forma médica em 1902. Você vê que não é nada novo. 1902. Isso está na página, está no capítulo 18, na página 194 da publicação que ele fez, tá? Einstein, da França, usou em cães sem nenhum efeito colateral. Aplicou água oxigenada em cães e não teve efeitos colaterais. Os doutores Tunnicliffe e Stembling, na Inglaterra, relataram no Lancet, que é aquele jornal famoso da Inglaterra, o uso de peróxido de hidrogênio EV de 600 a 1.200 ml, causando embolia gasosa em animais de laboratório. Ó, 600 ml e 1.200, 1 litro e 200. Eu vou contar uma história para vocês do peróxido também. O peróxido, nós produzimos peróxido. É uma coisa natural. Quem produz são os macrófagos. Os macrófagos produzem peróxido para matar os agressores, como bactérias, fungos, protozoários, vírus. E esse peróxido é produzido em média 1,5 litro por corpo de 70 quilos, mais ou menos. Então nós produzimos peróxido. Peróxido é natural, nós produzimos peróxido, tá? Nós produzimos água oxigenada. Pode passar. Só conhecimentos, né? Dr. Oliver publicaram no Lancet também suas pesquisas para o tratamento de pneumonia dos soldados indianos, com peróxido de hidrogênio EV, com excelentes resultados. Tá? Esse do Dr. Oliver foi em 1918. Dr. Singh, na Índia, relata o uso de peróxido subcutâneo e intracavitário abdominal para peritonite e sepsemia com resultados muito animadores. Eu vou contar para vocês, deve ter algum que está assistindo que é veterinário. Vocês sabem que a peritonite viral dos gatos, né, elas são mortais em 100% dos casos. Até tem uma pesquisa na Escócia pedindo relatórios de quem tivesse uma cura para peritonite felina. Tá? E teve um gato, minha mulher, digamos assim, uma pessoa que gosta de cuidar e é voluntária para cuidar de gatos de rua, e ela pegou um gato e foi diagnosticado com essa doença. Como o gato não tinha nenhuma solução, eu resolvi fazer o quê? Fazer o que esse médico indiano fez, botar peróxido no peritônio. O que aconteceu? O gato está vivo até hoje. Tá? Só para vocês terem uma ideia do poder do peróxido. Eu escrevi para lá, contei a história, mas eu não tive nenhum tipo de resposta. Tá? Esse tipo de remédio muito natural, por que é assim? Porque peróxido é natural, ninguém paga nada. Não tem como você patentear peróxido. Então isso não dá dinheiro para laboratório. Se não dá dinheiro para laboratório, ninguém se interessa por ele. Por exemplo, quando quando descobri o peróxido, eu já era médico. Quando o cara falou, eu falei, nossa, eu nunca vi isso. E eu conheço um médico que tem 50 anos de medicina. A gente fala do peróxido, nossa, nunca ouvi. Como é que pode? Mas ninguém ensina você a coisa que não dá dinheiro para laboratório. A medicina é cabresteada pelo laboratório. Então, o peróxido é uma coisa maravilhosa. Se vocês forem assistir toda essa aula, vocês vão ficar louco pelo peróxido. E eu sugiro para vocês estudarem. Eu tenho mais de 6.000 trabalhos guardados de peróxido. Tá? Esse médico alemão escreveu um artigo chamado Oxygenation, para o tratamento da hipertensão arterial, onde o peróxido de hidrogênio EV reduziria a viscosidade e a densidade sanguínea com a consequente baixa da pressão arterial. Tá? E aí eu vou mostrando pesquisa para vocês. Pode passar. Bom, esse doutor Charles Farr é o bambambam do peróxido. Se perguntar para você, quem que é o bambambam? Charles Farr. Charles Farr foi o cara que mais estudou peróxido, que mais publicou trabalhos de peróxido no mundo. Tá? Ele é americano. Esse Dr. Charles Farr comprova que o conteúdo aumentado do oxigênio nos tecidos ocorre de 40 a 50 minutos após o início da infusão do peróxido de hidrogênio. Então, o peróxido que eu estou falando para vocês é o peróxido colocado na veia. Olha, presta atenção, é água oxigenada na veia. Tá? É isso que vocês estão ouvindo, não é outra coisa, é água oxigenada na veia. Hoje, na literatura mundial, existe um acervo de mais de 6.000 artigos científicos publicados desde 1920 sobre a aplicação de peróxido endovenoso, intraarterial, oral e local. Dá para você fazer tudo com peróxido. Tá? Se está com o ouvido tampado, põe peróxido no ouvido. Se está com dor de garganta, faz garganta de peróxido. Está com a tua escova cheia de bactéria, põe peróxido na escova. Tá querendo lavar uma salada, põe peróxido. Tá? Você vai ver que em tudo que é lugar que eu vou tem peróxido. É impressionante, eu levo o meu peróxido em tudo que é lugar. Eu uso um peróxido especial, tá? Que a gente chama Oxyflower. Eu levo em tudo quanto é lugar isso. Desde escovar o dente até
tratar de assadura. Então você pode até enfiar... Bom, deixa quieto, tá? Vamos passar. O Dr. Naugdt descreveu a meia-vida do peróxido que varia de 3/4 de segundo a 2 segundos. Quer dizer, ela entra na veia e muda. Quem é que muda o peróxido? Uma enzima chamada catalase, que você produz naturalmente. Quando você tem uma ferida e põe peróxido, ela espuma, não espuma? Quando você pôs ali na ferida e espumou, é porque ali tem catalase. Tudo que espuma tem catalase, que é uma enzima, que vai transformar o peróxido de hidrogênio em água e oxigênio extra. Aquelas bolhas que se formam quando você põe peróxido na ferida, aquela espuminha, nada mais é do que oxigênio. Olha que coisa fantástica. O que vai fazer efeito? O oxigênio do peróxido. Tá? O oxigênio do peróxido é o que realmente faz o efeito. Então, põe água oxigenada, ela transforma, a catalase transforma a água oxigenada em água normal, mais oxigênio extra. Tá? E essa meia-vida que eu falei para vocês é de 1/4 de segundo a 2 minutos. Tá? É rapidíssimo. Quem fala mal do peróxido alega que qualquer quantidade, ou que sature, digamos assim, de oxigênio venoso aumentado nos tecidos humanos, seria perdida pela simples difusão do oxigênio na camada dos vasos capilares e do pulmão durante a respiração. Todo mundo que estudou lá a fisiologia lá do pulmão sabe que existe uma troca entre oxigênio e gás carbônico. Oxigênio e gás carbônico. Se você der oxigênio para o cara, o que ele vai fazer? O pulmão vai só absorver aquilo que ele tem como padrão. Não vai absorver mais. Então eles entendiam antigamente que quando você infundia peróxido, que transformava em oxigênio, o pulmão ia jogar fora esse oxigênio. Mas isso não aconteceu. Tá? Dr. Charles Farr provou o contrário. Se o oxigênio liberado do peróxido endovenoso se disseminasse nos vasos capilares pulmonares para o espaço alveolar, onde ele seria trocado, a PO2, a pressão do oxigênio alveolar, vai aumentar rapidamente e a pressão do oxigênio do sangue capilar vai diminuir. A difusão do oxigênio nos alvéolos vai ocorrer mais rapidamente do que a perda alveolar de oxigênio para a troca respiratória. Para vocês entenderem melhor assim, não existe como o pulmão expulsar esse oxigênio extra, porque ele não está no espaço alveolar, ele está no espaço sanguíneo. Tá? Pode passar. O oxigênio inspirado, adicionado ao oxigênio disseminado nos alvéolos, dos vasos capilares pulmonares no fim das artérias arteriais, lá onde a gente chama de capilares arteriais, ou end arterial, ou arterial end, final das artérias, nas arteríolas, vai aumentar a pressão do oxigênio alveolar mais do que a pressão do oxigênio do sangue no final capilar venoso. As vênulas vão ter menor quantidade que a artéria. O oxigênio aumentado nos alvéolos vai fazer com que o oxigênio se dissemine rapidamente de volta nos vasos capilares pulmonares do lado venoso e volta à circulação sistêmica. Então, se vocês entenderam, é assim, você vai aumentar na artéria, vai passar para a veia, passar para a artéria, passar para a veia e não vai ser expulso pelo alvéolo. Tá? Essa é a troca, esse é o segredo do peróxido, não ser, digamos assim, expulso pelo pulmão. Tem uma outra técnica que um outro médico que estudou muito oxigênio descobriu, que é o Dr. Manfred von Ardenne. Quando o débito cardíaco aumenta, digamos assim, você está fazendo um pouco de exercício, o teu coração acelera, o débito cardíaco aumenta para tentar colocar oxigênio em todo o teu corpo. Se você respirar oxigênio nesse momento, você tem uma quantidade imensa de oxigênio a mais no corpo. Tá? É uma outra maneira de ter. O peróxido faz isso naturalmente. O von Ardenne, a história do von Ardenne, ou a técnica do von Ardenne, é que você tem que fazer um pouco de exercício físico para o débito cardíaco aumentar, para esse oxigênio ser aumentado. Bom, esse fato do oxigênio não ser expulso pelos alvéolos foi confirmado depois por vários pesquisadores em incontáveis trabalhos científicos estudados de medição de oxigênio pulmonar para determinar o nível metabólico em pacientes recebendo várias concentrações de peróxido endovenoso. Então, você pode até fazer. Uma maneira que você tem de fazer, que eu já fiz várias vezes, é quando o paciente, você dosa a catalase, que é a enzima que degrada o peróxido em oxigênio e água, você dosa a catalase do paciente antes do soro. Você põe o soro e mede a catalase. Você vai se assustar. A catalase desse paciente vai aumentar 600 vezes. 600 vezes. Isso significa que ele vai ter um aporte imenso de oxigênio a mais. Pode passar. Aumento significativo da taxa metabólica, tá? São as comprovações do Farr. Então, essas comprovações são aumento significativo da taxa metabólica, vasodilatação periférica, aumento do oxigênio arterial e venoso, aumento da cognição em idosos. Uma coisa que é interessante você ver nessa vasodilatação periférica é assim. Se você tem um vaso periférico
que ele dilata 10% do seu calibre, 10% do calibre, vai estudar vasos comunicantes na física, você vai ver o seguinte, se você aumentar o calibre em 10%, você aumenta o fluxo em 100%. Olha só, tá? Pode passar. Também o FAR comenta sobre atividade e a capacidade mental na qualidade da vida dos idosos. Aumento da acuidade visual, isso é sabidamente provado que o peróxido faz. Aumento da percepção da claridade do ambiente. Aumento da sensação de relaxamento da muscular, melhorando, inclusive, a performance dos atletas. Quer ver um exemplo que a gente já viu? Você já deve ter visto os jogos da seleção brasileira em décadas passadas, que ele tinha que subir a montanha para jogar, por exemplo, na Bolívia, na Colômbia, né? Aí os jogadores ficavam roxos, né? Por hipóxia, ficavam roxos. Esses caras hoje estão recebendo o quê? Dose extra de peróxido para ir lá. E eles não vão se adaptar, porque demora muito para você aumentar as células do sangue, como eles têm lá em cima, naturalmente. Agora, você para jogar lá, o que você faria? Soro de peróxido. Você faz um soro de peróxido, você chega lá oxigenado. Tá? Por isso que melhora. Faz um relaxamento muscular, melhorando a performance, a perfusão tecidual do lugar. O peróxido de hidrogênio é erroneamente assim chamado quando teria a ser conhecido como dióxido de hidrogênio, já falei para vocês isso, né? Porque na verdade ele contém 94% de oxigênio. Ele é puro oxigênio quase. Foi o químico francês, aquele primeiro que eu falei para você, Dr. Jacques Thénard, que em 1818 descobriu e sintetizou a primeira vez o peróxido de hidrogênio. E chamou de água oxigenada. Foi o primeiro cara que... Por que ele chamou de água oxigenada? Porque a água é H2O. Como tinha um O a mais, ele chamou dessa água de oxigenada. Tá? Foi ele que chamou de água oxigenada e é conhecido no mundo inteiro como água oxigenada. Nos Estados Unidos, se você pedir água oxigenada, você não vai ter. Lá eles só conhecem oxigênio peróxido. Você vai na farmácia, compra lá um frasquinho de oxigênio peróxido. Tá? Uma coisa que eu queria comentar com vocês, esse oxigênio peróxido, esse peróxido de hidrogênio ou água oxigenada que tem na farmácia, cuidado, ela tem alguns problemas. Primeiro que ela é fabricada com alguns metais pesados, ela é contaminante. Tá? Então, não use essa água como tratamento. Essa água não presta. Se você quiser, mande numa indústria química fazer peróxido de hidrogênio para você. Ou você usa um peróxido de hidrogênio que já vem pronto para uso, como é o caso do Oxiflow, que depois nós vamos comentar com vocês. Né? Esse peróxido de hidrogênio tem um átomo extra de oxigênio nascente. Então, esse átomo extra de oxigênio que vai combinar lá com a catalase e que vai fazer o efeito. Esse oxigênio é que faz toda a diferença e a riqueza dessa água. Essa água é pesada, porque é uma água muito pesada. Existe água leve, água pesada e água super pesada. Qual é o mecanismo de ação do peróxido? Vamos lá. O primeiro uso do peróxido EV, publicado no Lancet em 1920, foi efetuado com sucesso por aquele médico inglês. E ocorreu na cidade de Buras, na Índia, numa pneumonia epidêmica provocada por vírus da influenza. Em julho de 1919, o índice de mortalidade era mais de 80%. Quem pegava essa gripe morria de pneumonia, 80% dos doentes. Com tratamentos de rotina, esse Dr. Oliver tratou 25 pacientes, porque não tinha o que fazer com eles. Ele testou isso em pacientes. Então ele pegou os 20 mais críticos e tratou os 20 mais críticos. E foram curados 13 deles, tá? Reduzindo assim a mortalidade para 48%. Olha que diferença, hein? Desde então, a administração venosa do peróxido tem sido indicada para tratamento de infecções. Ele é poderoso bactericida, fungicida, viricida, protozoários, parasitas e para reduzir e reoxigenar as células. Na indução na produção de neutrófilos, na estimulação e liberação das enzimas da catalase, sódio, superoxismutase, citocromo C, glutationa, ubiquinona e a oxidação de imunocomplexos. Uma coisa que eu queria comentar com vocês assim, por que uma técnica de oxigenação que vai gerar radicais livres, tá? Todo o oxigênio gera radical livre, ainda mais em excesso. O próprio peróxido é um grande radical livre. Mas nós não somos contra os radicais livres? Nós não estamos falando agora há pouco da oxidação? E eu quero oxidar. Como é que isso funciona então? Que contradição é essa? Não tem contradição nenhuma. Você tem que ver o seguinte, quando você coloca oxigênio em excesso, pode ser com câmara hiperbárica, pode ser com a técnica do von Ardenne, pode ser com a técnica do ozônio, pode ser com a técnica do peróxido, o que você vai realmente ter é um poderoso efeito antioxidante. Por quê? Quando nós respiramos um oxigênio, nós temos 5% dele se transformando em radical livre. Como nós temos hoje uma atmosfera com menos oxigênio que tinha há 200 anos atrás, nós podíamos conseguir uma atmosfera até com 30% de oxigênio. Hoje,
numa cidade como a minha, aqui em Maringá, eu consigo ter 18%, 19% de oxigênio. Numa cidade muito poluída, chega a até 13%. Então o corpo não está, nesses últimos 100 anos, ele não está adaptado a metabolizar essa quantidade pequena de oxigênio. Então, você não tem o start, o início da cascata antioxidante natural. Quando você coloca extra oxigênio, você destrava essa cascata antioxidante natural. Aí você pode analisar isso. Você pode dosar a catalase, a sódio, a superóxido desmutase, qualquer coisa antioxidante você pode dosar no corpo, antes e depois do peróxido. Tá? Estudos recentes encontraram a ação de insulina mimética. É uma coisa interessante isso. Muitos médicos, até antigamente que eu falo assim, até 15 anos atrás, eles não usavam peróxido em paciente diabetes tipo 1. Porque o peróxido, ele mimetiza a insulina. Então eles achavam que se usasse peróxido em paciente diabetes tipo 1, eles iam levar eles a uma crise hipoglicêmica. Então até quando descobriram que o peróxido tinha uma ação insulino-mimética, eles pararam de fazer peróxido em diabetes tipo 1. Depois, estudando melhor, eles começaram a usar novamente esse peróxido, porque sabe que essa insulino-mimética é importante, mas não causa uma hipoglicemia. Então esse estudo que descobriu a ação insulino-mimética do peróxido envolvia mecanismos comuns de link de geração de espécie reativa do oxigênio, o tal dos radicais livres, devido ao potencial redox das células de ativação das proteinases, que são enzimas que quebram as proteínas. Isso ajuda na regulação do controle metabólico por causa da modificação proteica com alteração das atividades enzimáticas. Então, as enzimas que o peróxido produzia acabava imitando o efeito da insulina. No organismo existem inúmeras enzimas antioxidantes. Eu já falei para você da sódio, que é a superóxido desmutase, a catalase, a glutationa, né? O citocromo C. A sódio é a quinta enzima mais abundante no organismo. E meio a mais de 45 mil enzimas conhecidas. Vamos falar assim. A medicina ortomolecular dizem que foi reconhecida por causa da história antioxidante da vitamina C lá do Linus Pauling. Esqueça essa história, não é verdade. A medicina ortomolecular só foi conhecida e reconhecida como método de tratamento eficaz quando descobriram que a quinta enzima mais abundante do corpo é a sódio, que é uma enzima que só faz uma única coisa: desmutar o ânion superóxido. O que é o ânion superóxido? Um poderoso radical livre. Então, se a quinta enzima mais abundante do corpo só faz uma coisa, que é desmutar o ânion superóxido, é porque essa história de oxidação e antioxidante é muito importante. É aí que reside a história da ortomolecular. Depois que eles descobriram isso, é que eles deram importância para a ortomolecular, não foi a vitamina C. A pergunta é, por que a quinta enzima mais abundante serve apenas para desmutar o ânion superóxido? É só uma coisa que ele faz. Os cientistas até então não levaram a sério a importância dos radicais livres e da própria prática da ortomolecular e passaram a ver isso com mais atenção depois desse evento. O peróxido é ativador de neutrófilos, incluindo a agregação de imunoglobulinas, ativando o complemento, os imunocomplexos, e eles também ativam os peptídeos bacterianos. Depois vocês vão perceber o seguinte, é onde reside o efeito bactericida do peróxido. E gozado, a natureza já sabe disso, porque o teu macrófago, para pegar aquela bactéria, o que ele faz? Fabrica e joga na bactéria peróxido de hidrogênio. A natureza já sabe fazer isso. Nós estamos só imitando a natureza. Tá? Isso é uma medicina biológica, nós estamos usando princípios da biologia para fazer. Agora, por que o corpo normalmente não faz isso? Porque nós temos um nível baixo de peroxidação hoje em dia. Porque nós estamos respirando um oxigênio ruim, nós temos um corpo totalmente contaminado. Lembra aquelas coisas que eu falei para vocês que nós tínhamos que fazer 3 coisas para tratar? A primeira coisa, o que é? Desintoxicar. Então, se você desintoxicar, é possível que o teu corpo venha fazer isso sozinho. Agora, depois que você fica doente, depois que você tem uma manifestação bacteriana, uma infecção, aí o corpo já não sabe mais fazer, porque é muita bactéria. Aí você tem que usar recursos naturais, como o próprio peróxido, ou até antibióticos e outras coisas. Agora, você pode fazer isso só com peróxido. Tá? Os macrófagos liberam mais de 1,5 litro de peróxido para fazer suas atribuições, que é matar e fagocitar os agressores. Eu já comentei isso com vocês. Então, o efeito do peróxido em medicina. Primeiro efeito, ele é um poderoso, um potentíssimo oxidante. Ele entrou na veia, ele vai oxidar as membranas das bactérias e dos vírus. Ele oxida e quebra tudo. Tá?
principalmente daquelas bactérias que não têm catalase, que são as bactérias anaeróbicas. Você sabe que todo vírus é anaeróbico. Então, não existe vírus resistente a peróxido. Não existe bactéria anaeróbica resistente a peróxido. E se você for pesquisar, as bactérias que causam infecções graves, aquelas hospitalares, as superbactérias, são anaeróbias. Tá? E essas bactérias não têm resistência para peróxido. O peróxido vai pegá-las todas. Tá? Tem alguns parasitas, a giardia, por exemplo, é extremamente sensível a peróxido. O peróxido também oxida substâncias não vitalizadas. É muito comum você oxidar substâncias não vitalizadas do corpo. Aqueles lixos que o corpo tem que eliminar, o peróxido vai lá e oxida todos eles. Aí o corpo tem mais facilidade de colocar para fora. Ele oxida as células envelhecidas que precisam ser substituídas. Então, o peróxido é também um grande renovador celular. Aqui vem uma coisa interessante. Qual é um efeito, qual é a contraindicação de usar peróxido? Eu só não uso peróxido em pessoas que têm anemia hemolítica. Tá? Porque o corpo já hemoliza as células naturalmente. E como o corpo acha que aquela célula natural precisa ser destruída, o peróxido vai lá e destrói mais ainda. Então ele vai ficar com mais anemia. Seria a única coisa que eu não faço peróxido é paciente que tem uma anemia hemolítica. Tá? O resto eu faço tudo peróxido. O peróxido tem uma puta ação anti-inflamatória. Ele é um poderoso agente modulador da reação imunológica e da inflamação. Vamos comentar aqui o seguinte. Essa inflamação, lembra que eu falei para vocês que a inflamação vai terminar com fibrose. Tá? Quase toda a inflamação termina com fibrose. O peróxido, ele não inibe a inflamação. Ele modula a inflamação. Então você vai ter o final da inflamação, mas sem fibrose. Aliás, o peróxido é um poderoso desfibrosante. Você desfibrosa os tecidos usando peróxido, usando oxigênio. O hidrogênio é um fibrosante. O oxigênio é um desfibrosante. Quer ver um exemplo? Se você pegar óleo e girar o óleo, vai vir hidrogênio e vai fazer o quê? Vai aglutinar o óleo e vai virar maionese. É ou não é? Você fez o quê? Você vai fibrosando, vai ficando duro. Se você colocar oxigênio, vai ficando cada vez mais mole. Só para você ter uma lembrança que o oxigênio amolece, o hidrogênio endurece. Tá? Também é um poderoso analgésico. Ele bloqueia as ações da cascata da dor. Então, aonde tem a ramificação da dor, ele vai lá e vai fazer o quê? Vai fazer com que a dor seja menos lida pelo cérebro. Ele vai bloquear a transmissão da dor. Ele aumenta a produção de endorfinas, que são analgésicos naturais, aumenta o potencial de despolarização neurológica, aumentando o limiar da dor. E também ela é uma poderosa ação anti-inflamatória, que também é uma ação analgésica, como eu já falei para vocês anteriormente. Ele é um poderoso desintoxicante. Ele pode desintoxicar tudo que você tem como intoxicante no corpo. Se você levar uma picada de aranha e usar peróxido, o veneno da aranha vai ser oxidado, porque não é natural do corpo. Ele vai oxidar o efeito. Então, picou aranha, picou uma cobra, não tem antiofídico, não tem soro, peróxido. Você vai ver como você vai salvar essa pessoa, porque o veneno vai ser destruído. É lógico, você tem que fazer isso nos primeiros minutos, você tem que estar isso mais ou menos pronto. A pessoa tem que estar disponível, mas também o soro antifídico e o soro antiaracnídeo também tem que ir para um hospital, fazer soro. Então você vai ter que ter essa situação. Mas o peróxido age maravilhosamente. Agora, o soro antiofídico, ele é tirado normalmente de soro de cavalo. Então tem a sua reação de imunidade, você pode fazer uma reação contra aquele soro, enquanto o peróxido não tem reação nenhuma. Você pode salvar a vida sem nenhum tipo de reação. Tá? Uma coisa interessante do peróxido é limpar a matriz extracelular. Tá? Quem usa peróxido melhora até da celulite. Por quê? Porque a celulite nada mais é do que empastamento da matriz. Então você usando o peróxido, você pode diluir aqueles lixos que tem na matriz e ser drenado e o corpo botar para fora. Tá? Pode passar. Ele é neutralizador de substância nociva, já comentei com você de veneno de aranha, serpente, sapo, perereca, abelha, mosquito, entre outros. Né? E neutraliza venenos químicos também, porque ele é um poderoso destruidor de tudo que o corpo não precisa. Pode passar. Ele é um poderoso dessensibilizante. Tem uma técnica que a gente faz muito, que é dessensibilizar o paciente com uma técnica de tirar o sangue e colocar o sangue. Todo mundo conhece essa história, né? A autohemoterapia, né? Todo mundo já ouviu falar. Se você pegar e tratar aquele sangue com peróxido, antes de injetar,
o poder que você vai ter de dessensibilização é multiplicado, tá? Uma coisa que eu escrevi aqui, que é o problema da histamina na medicina e o seu mau tratamento. Eu comento sempre assim, a histamina é mal entendida. Eu já comentei, quem é meu aluno já ouviu isso, tá? A histamina é uma substância natural que o corpo secreta quando tem algum tipo de agressão. Mas a histamina também serve como neurotransmissor e outras atividades. A histamina tem muitos efeitos no corpo. Não é só produzir alergia. Vamos imaginar que alguém tem uma alergia de pele e vai num dermatologista e o dermatologista deu para ele um antihistamínico da pele. Essa histamina recolhe e vai para outro lugar. De repente a pessoa tem uma gastrite, que é normalmente um problema estaminérgico. Você aumenta a secreção de ácido por uma razão histamínica. E daí qual é o remédio que o médico te dá? Um antihistamínico do estômago, omeprazol, pantoprazol, né? Aí nós já contamos do omeprazol, que vai lá, acidez, né? Ferra o cara. E essa histamina vai para onde? Vai para outro lugar. Daqui a pouco o cara tem uma taquicardia. Vai no cardiologista. Vai no cardiologista, fez eletro e precisou levar uma receita de propanolol. O que o propanolol é? Antihistamínico. Olha que coisa. Aí recolheu a histamina, tem uma rinite. Vai no otorrino. Vai pôr um antihistamínico pro nariz. Aí passa por uma asma. Aí o cara vai no pneumologista. O que o pneumologista dá? Antihistamínico do pulmão. E aí vai só trocando de lugar a histamina. Quer mudar isso? Você tem que modular a histamina. Só tem duas técnicas para modular a histamina que eu conheço. Só duas. Primeiro, usar anti-homotóxico. Tem um anti-homotóxico que é show, que chama Histamine. Nunca esqueça desse nome. Tá? Ele modula a histamina. Quem tomou antihistamínico químico sabe que tem muitos efeitos colaterais. Dá sono, dá mal-estar, fica com a sensação de cabeça vazia, aumenta a fome, aumenta o peso, né? E não cura. Só tampa, cala a boca, corpo, como eu falei no começo, né? Cala a boca, fique quieto. E aí você vai usar o quê? Um anti-homotóxico para você tirar a toxina e modular essa histamina. Histamine. E outra técnica é peróxido, tá? Pode passar. Ele ativa macrófagos. Lembra que o macrófago é o que secreta 1,5 litro de peróxido por dia. O próprio peróxido estimula os macrófagos. Também ativa as células matadoras naturais, a tal natural killers. Ativa a produção de linfócitos, que são outras células de defesa. Aumenta a produção de CD4. E adequação entre o CD4 e o CD8, na proporção de 900 por 500, 1/8. Tá? Pode passar. Poderoso antioxidante. Calma aí. Lembra que eu falei para vocês? Como é que um antioxidante pode ser um oxidante pode ser um antioxidante? Aquilo que eu falei para vocês. Ele é um poderoso porque ele aumenta as enzimas antioxidantes, tá? Quando você põe um soro de peróxido, a catalase pode aumentar 600 vezes. As pesquisas apontam que a média é 112 vezes. E a sódia, a superóxido desmutase, aumenta até 10 vezes, tá? Aumenta o interferon em leucócitos humanos, aumenta o fator de necrose tumoral alfa e aumenta as interleucinas do tipo 2. Aí tudo nós estamos falando, para quem conhece um pouco de bioquímica, nós estamos falando o quê? Defesas do corpo, como o corpo se vê livre de um monte de toxinas, tudo isso o peróxido faz. Pode passar. Mais importante, ele é um poderoso matador de vírus. Ele é altamente eficaz em bactérias anaeróbias, eficaz contra a maioria dos fungos. Por exemplo, você tem micose na unha, põe a peróxido. Põe um pouquinho de oxiflower todo dia na tua unha, você vai ver que a micose passa. Tá? E você sabe que matar micose de unha não é uma tarefa tão fácil, principalmente em velho. Porque a circulação do velho está muito deficiente lá na ponta. Tá? Então o que acontece? Ele não consegue chegar a remédio. Você pode tomar remédio por boca, se intoxica, porque todo antimicótico é tóxico até. Se você lê a bula, você nem toma. Tá? Então, peróxido. Usa peróxido. Tá? Você vai ficar viciado em peróxido como eu. É eficaz em células cancerosas. Tá? Muito eficaz em células cancerosas. Tem vários trabalhos do FAR dizendo que ele é poderoso anticâncer. E é eficaz contra a maioria dos parasitas. Pode passar. Olha aqui, ó, não se tem notícia de resistência de qualquer micro-organismo em posição de peróxido até hoje. Já falei isso para vocês. Efeitos fisiológicos e metabólicos. Vamos lá. São numerosos os efeitos fisiológicos atribuídos ao peróxido de hidrogênio e maciçamente documentado na literatura médica. O debridamento alveolar, tirando o tecido alveolar, isso ocorre devido à ação do oxigênio extra gerado pela desmutação do oxigênio, do peróxido em oxigênio, né? EV, pois este difunde nas veias pulmonares até o espaço alveolar. O oxigênio difuso retrógrado, aquele que eu falei anteriormente, destrói, ele quebra, ele lisa as bactérias do muco e os materiais acumulados nos alvéolos.
removendo aquele material, provocando assim uma expectoração e a melhora do paciente tratado. Vou contar para vocês uma coisa assim. Você pega peróxido no paciente que está encatarrado. Sabe aquele paciente que chega... Tá? Você põe um peróxido, dê uma toalha para ele. Você vai ver o quanto de catarro esse cara põe para fora. Dali 1 hora e meia que ele fez o soro de peróxido, ele se sente aliviado. Ele vai melhorar muito da pneumonia, muito da respiração. Tá? A taxa metabólica, vamos falar dessa taxa metabólica. Efeito hormonal. Foram registrados diversos efeitos hormonais que são reguladores da ação imediata da infusão de peróxido. Por quê? Porque os hormônios precisam do oxigênio para agir. Todo o corpo precisa de oxigênio. O oxigênio é fundamental para a ação de tudo. Se esse hormônio estiver em situação anóxica ou hipóxica, ele não age. Então o peróxido vai fazer com que o hormônio faça mais efeito. Tá? É muito comum a pessoa estar fazendo uma reposição hormonal, por exemplo, de tireoide, e ter que diminuir o remédio da tireoide porque fez infusão de peróxido. Tá? Ele idioniza, quer dizer, coloca um iodo na molécula de iodotironina, no T4. Tá? Ele produz a tiroxina. A tiroxina não é produzida sem peróxido. Tá? Ele produz a progesterona. Sem progesterona, sem peróxido não tem progesterona. Ele inibe as bioaminas, a dopamina, a noradrenalina, a serotonina, os neurotransmissores, que também são hormônios. Síntese de prostaglandinas, que também são hormônios. E está muito falado na cascata da inflamação. Principalmente no final da cascata, ela tem as prostaglandinas. Metabolismo da dopamina. A dopamina é um fundamental neurotransmissor, tá? Que dá ânimo, coragem, vontade. Sem peróxido isso não age. Às vezes a pessoa toma lá, eu estou tomando bupropiona e não faz efeito. Lógico, você não limpou a sinapse. Porque o que a bupropiona vai fazer? Recaptação da dopamina. Primeiro que se você não tiver peróxido, você não produz dopamina. Então você tem que dar dopamina para ele, ou dar peróxido para conseguir que o corpo produza dopamina. É lógico que a dopamina vai precisar do quê? De tirosina, que é um aminoácido. Vocês já sabem disso. Tá? Outra coisa que o peróxido faz é a regulação do transporte do cálcio. Não só do transporte do cálcio no sangue, como dos ossos e dos dentes. A vitamina, aquela reconhecida recentemente, que é a menaquinona, a vitamina K2, depende de peróxido para agir. Sem o peróxido, a vitamina K2 não age. Então você dá a vitamina K2, o cara não põe o cálcio no osso de volta. Tá? Você usa a vitamina D, que tem efeitos maravilhosos. Cada vez que a gente estuda a vitamina D, você fica mais apaixonado pela vitamina D, a D3. Mas sem o peróxido, a vitamina D não age. Tá? Também nós temos como reação cardiovascular a vasodilatação, que nós falamos lá da vasodilatação periférica, que aumenta 10% do calibre, lembra? Dilatação dos vasos coronarianos. Então, se você fizer um soro de peróxido, você vai melhorar a angina. Você vai melhorar a perfusão daquele músculo miocárdico. Se você pegar um cara recém-infartado, você salva ele da morte ou da destruição do coração. Porque aonde que destrói o coração? Por que o coração fica, digamos assim, destruído? Aquela parte do coração, do músculo cardíaco, vai ser trocado por fibrose. Por falta de oxigênio. Se você infundir peróxido, o oxigênio vai chegar lá. Lembra que o oxigênio é um gás. Ele vai passar pela veia, ele vai passar pela artéria, ele vai atravessar a parede e vai chegar no músculo. Por isso que é importante o uso de peróxido em recém-infartado ou recém-AVC. Relaxamento aórtico. A pessoa que fica velha fica com a aorta dura. Se você dá peróxido para ele, ele vai amolecendo. Lembra? Hidrogênio endurece, oxigênio amolece. Ele vai amolecendo as artérias. E a aorta é uma das artérias mais endurecidas no velho. Então você faz o relaxamento aórtico. Dilatação das arteríolas cerebrais. Você melhora toda a oxigenação cerebral. Relaxamento da artéria pulmonar. O pulmão funciona ao contrário do resto do corpo. A artéria leva sangue venoso e a veia traz sangue arterial. É estranho, né? Porque se você quiser falar melhor assim, a artéria leva sangue não oxigenado e a veia traz sangue oxigenado, ao contrário do resto do corpo. Assim é também no pênis. Tá? O peróxido faz ação para essa ação. Por exemplo, se você tiver uma doença pulmonar de origem cardíaca, o tal do cor pulmonale, você tem muito resultado com peróxido. Na fibrose pulmonar, você tem muito resultado com peróxido. Efeito da hipertensão. Na hipertensão essencial, há vasoconstrição periférica e é raríssimo, mas não é impossível, que pode ocorrer até em pacientes normotensos, com a concentração igual em menores de 0,0375% de peróxido, com um aumento não significativo da pressão arterial média.
são os chamados pacientes hipersensíveis. Isso é uma coisa bem interessante. Você pode fazer essa, quando você infundir 0,0375% de peróxido, pode fazer essa ação. Então você pode ter uma ação benéfica em alguns pacientes ou até um pouquinho de efeito colateral em pacientes que são normotensos. Pode passar. Reação cardíaca. Diminui o débito cardíaco, diminui a resistência vascular, aumenta a força contrátil do coração, que chama inotrópica, aumenta o volume de contração, índice cardíaco, rendimento cardíaco, melhora a oxigenação da musculatura cardíaca, ele melhora tudo do coração. Um remédio para o coração, peróxido. Viu como vocês vão ficar viciados em peróxido? Peróxido é bom para tudo. Tá? Utilização da glicose. O peróxido imita a função da insulina, nós já falamos, que é insulina mimética. Ele aumenta a produção de glicogênio a partir da glucose. No diabetes mellitus do tipo 2 é estabilizada a infusão, estabilizada como infusão de peróxido. O que eu quero dizer com essa frase? No diabetes tipo 2, você pode ter uma melhora do tecido. O que acontece no tecido diabético? O tecido diabético ele tem vários problemas. Um deles é a hipóxia. Outro é a caramelização, que é o ajuntamento de açúcar com proteína. Quando você põe peróxido, ele vai fazer o quê? Ele vai descaramelizar o tecido. Tá? Então, por isso que no diabetes é maravilhosa a infusão, porque todo paciente diabético é caramelizado. Tá? Ele é todo endurecido. E o que faz com que ele sofra da retinopatia diabética, da nefropatia diabética, da neuropatia diabética e da aterosclerose, que são as 4 grandes complicações do diabetes, você melhora com peróxido. Porque ele vai descaramelizando tudo aquilo que o corpo caramelizou ao longo do tempo. Pode passar. Resposta granulocítica. Diminui os granulócitos sanguíneos, dosado 24 horas após a infusão de peróxido. Resistência secundária após a exposição do peróxido. E alteração da relação de T4 e T8 com consequente aumento das células auxiliares, as chamadas T4 help cells, né? As células auxiliares T4. Resposta imune. Estimula os monócitos, estimula as células T-helper, estimula a produção da gama-interferon. Então você veja que o gama-interferon tem N efeitos imunológicos, diminui a atividade das células beta, responsável pela imunorregulação e também regula as reações inflamatórias, como eu falei para você na cascata da inflamação. Desintoxicação oxidante. Esse Dr. Charles Farr descreve os efeitos biológicos observados na infusão de peróxido EV. Por ser um oxidante poderoso, ele vai atuar atacando igualmente substâncias tóxicas e não tóxicas. E este é o outro papel totalmente à parte da sua principal função, fornecedor de oxigênio às células e aos líquidos extracelulares. Vamos lembrar da matriz. A matriz tem líquido. E esse líquido é que tem sujeira, que tem toxinas. E o peróxido vai fazer o quê? Oxidar essas toxinas para o corpo eliminá-las. Pode passar. Os benefícios da oxidação incluem a oxidação dos lipídios das paredes dos vasos para reverter a aterosclerose e combater e aumentar o fluxo sanguíneo. Disfarçadamente, isso não seria uma quelação? Lógico que é. Você está quelando aquele material. O que é quelos? Quelos vem do grego, que significa agarrar. Agarra do caranguejo. Então, quelos significa agarrar e jogar fora. Tá? Então, os quelantes nada mais faz o quê? Você põe lá, por exemplo, EDTA. Você pega lá, o EDTA vai lá, pega o alumínio, o chumbo, os metais tidos como tóxicos e leva para fora. O peróxido faz também essa quelação disfarçada. Porque o que ele vai fazer? Ele vai oxidar os lipídios e vai oxidar os materiais intoxicantes. Pode passar. Nenhum outro componente químico se assemelha ao peróxido na sua importância para a vida na Terra. Isso foi falado por William Douglas. Eu sempre falo que o peróxido é uma das grandes descobertas da medicina. Se você for ler o que tem de peróxido, nossa, eu recebo assim... Como eu dou aula de peróxido há muito tempo, pelo menos 1 ou 2 vezes por mês eu recebo trabalhos dos alunos. Tá? Ah, achei isso, achei aquilo. Olha, cara, vocês não vão ter ideia do que o peróxido faz. Agora, esses dias um paciente me mandou o que o peróxido via oral faz. Você não tem noção, nós vamos falar isso na aula seguinte. O que o peróxido oral pode fazer? Tomar peróxido. Tomar peróxido é bom? Se você contar para algum médico, ele vai dizer para você que dá câncer de estômago. Que mentira, né? Se desse câncer, o corpo não produzia, né? Tem gente que usa peróxido para limpar os dentes, né? E aí eu já ouvi dentista falar para mim, mas peróxido dá câncer de gengiva. Gozada que ele usa para clarear dente. O que ele usa para clarear os dentes? Peróxido. Só que ele não fala para ninguém. Agora, por que o dentista é contra? Porque vai tirar o paciente dele. Porque esse cara não vai ter mais gengivite, não vai ter parodontite, não vai ter endodontite, não vai ter cárie, não vai ter tártaro.
É bom para ele? Lógico que não. Ele quer que o paciente tenha tudo isso para ir lá no médico, tá? Para ir no profissional de odontologia. Então, o odontólogo vai falar mal do peróxido. Mas ele usa. Ele usa. No consultório dele, ele usa peróxido, que é para clarear dente. Tá? Gozado, o peróxido é um grande clareador, né? Se você for ver, né, as loiras não vivem sem peróxido, né? Como é que as loiras iam viver sem peróxido, né? Se você for ver a água oxigenada, clareia os pelos. A água oxigenada assim. Essa que nós usamos é 3%. Essa que a gente usa na veia, que nós estamos falando agora, é 3%. 3% é o peróxido chamado 10 volumes. É o que você compra na farmácia. O peróxido 20 volumes, normalmente é vendido em gel, em creme, para passar no cabelo, porque ele clareia pelo em 20 volumes, 20, 30, 40. Cada número de 10 que você está vindo aumenta 3%. Então, 10%, 10 volumes é 3%, 20 volumes é 6%, 30 volumes é 9%, 40 volumes é 12%, e assim por diante. O peróxido é tão importante que acima de 67% ele vira um combustível. O combustível das naves espaciais, dos ônibus espaciais, tá? Que é chamado de hidrogênio líquido. Tá? Ele é extremamente explosivo. Acima de 88% ele vira uma bomba, chamada bomba de hidrogênio. É o mesmo peróxido, só nós estamos falando de concentrações diferentes. Ela é realmente uma bomba mesmo. Aqui eu vou comentar com vocês que numerosos estudos in vitro e in vivo evidenciaram o potencial bactericida, fungicida, parasiticida, viricida da lise desse tipo de células tumorais em culturas de peróxido. Se você pegar célula tumoral do teu paciente, pegue. Se você tiver um paciente para pesquisar, se ele for fazer uma biópsia, pegue aquele tecido da biópsia, que é tumor, que é câncer, põe em solução de peróxido. Nenhuma célula vai viver. Agora, as células boas vão. É coisa interessante, né? Vírus não vai viver em peróxido. Bactéria não vai viver em peróxido. Fungo não vai viver em peróxido. Só vai viver em peróxido as bactérias aeróbicas, aquelas que precisam do oxigênio, que elas vão viver. Tá? Mas as anaeróbicas, que são a grande maioria das patógenas, não vão viver. Lembrar que a maioria das bactérias que causam doenças são anaeróbicas. E normalmente as bactérias boas são aeróbicas. Tá? Aqui comenta-se, a terapêutica benéfica de infusão de peróxido na veia em pacientes com alguma infecção ou tumor encontrado pode ser clinicamente documentada, encontrando em vários trabalhos, em vários temas, que você pode evidenciar esse tipo de ação do peróxido. Gozado que há pouco tempo a gente estava comentando sobre o uso do peróxido em câncer. A primeira coisa que o peróxido faz no câncer é tirar dor. É incrível. Você chega um paciente lá tomando morfina de 4 em 4 horas, você começa a fazer protocolos de peróxido, a primeira coisa que vai começar a tirar é a morfina. E você sabe que a morfina é um poderoso diminuidor da imunidade. Agora, como é que pode alguém dar diminuidor de imunidade para quem precisa de uma imunidade? Porque uma pessoa não precisa tanto da imunidade quanto um canceroso. E a medicina faz duas coisas contra a imunidade do canceroso. É a quimioterapia, a radioterapia e aí, no caso, esses analgésicos como morfina. Tá? Aí o peróxido entra como diminuidor e aumentar a imunidade. Tá? Então, peróxido em câncer é show de bola. Entretanto, não podemos esquecer que somente profissionais habilitados ou médicos cientificamente preparados para essa terapia deverão exercê-la, lógico, né? Porque é na veia, estamos falando da veia. Depois nós vamos comentar uns segredinhos aí que eu vou ter para você. O peróxido de hidrogênio comprovadamente elimina, vai lá, várias bactérias. Essa legionela pneumônica, que é um treponema pálido, a Escherichia coli, a salmonella, tá? O Mycobacterium lepra. Uma coisa interessante, você viu que a maior parte das bactérias que causam infecção hospitalar são Staphylococcus beta-epidermidus, tá? Que são extremamente difíceis de matar. O peróxido mata. O Staphylococcus aureus, todo mundo sabe que mata. A Pseudomonas aeruginosa, que é outra bactéria de infecção hospitalar. O Campylobacter, a Salmonella, enfim, quase todo tipo de bactéria. Você sabe que tem uma doença praticamente mortal que quase ninguém consegue tratar e já tem vários pacientes que sobreviveram na história com raiva. Você sabe que a raiva, depois de se manifestar, é mortal. Raramente alguém se salva. E os que se salvaram foi porque usou terapia do oxigênio, ozônio, ou câmara hiperbárica, ou peróxido. A maioria deles peróxido. Outra infecção terrível é infecção hospitalar, que mata um monte de gente. Você sabe que a infecção hospitalar
é causadora de pelo menos 7% de todas as mortes do mundo. 7% de todas as mortes do mundo é causada por infecção hospitalar. Tá? Então, o peróxido aí agiria. Por que nós não fazemos um peróxido no hospital, então? Ah, se você fizer, você vai pegar briga, hein? Vai pegar briga. Um antibiótico de última geração custa em torno de $1.000. Tá? $1.000, corrigindo pelo nosso câmbio de hoje, faça a conta. Tá? Então, ninguém quer perder esse ganho do antibiótico. Isso eu estou falando de uma dose. Uma dose do antibiótico de última geração custa $1.000. Tá? Não importa a época que você vai assistir esse vídeo. É só você multiplicar $1.000 pelo câmbio de hoje. Tá? Você vai ver quanto custa uma ampola de antibiótico agora em 2015 de última geração. Ninguém quer perder esse valor. Todo mundo quer esse valor. Tá? Então, o peróxido não custa quase nada. Então, por isso que não tem no hospital. Mas deveria ter, né? Tá com infecção, vai lá. Eu conto para vocês histórias muito interessantes de peróxido. A história mais importante que eu conto para vocês é uma menina de 9 anos que eu tive de paciente, que eu fui chamado para atendê-la, porque na época eu dava consultoria de câmara hiperbárica e tal, e o médico me ligou para saber se eu tinha câmara hiperbárica para pôr essa pacientezinha de 9 anos que tinha síndrome de Fournier. Síndrome de Fournier é uma infecção na parte geniturinária que vai apodrecendo tudo por bactérias anaeróbias. Quando eu fui vê-la na UTI, essa menina já estava moribunda, tá? Já estava praticamente sem resposta, já estava comatosa, já estava usando há dias antibióticos e já estava evoluindo a óbito, né? Aí eu comentei que se eu podia usar a técnica que eu queria, né? Aí eu trouxe no paletó, no bolso do meu paletó, uns frasquinhos de peróxido. E comecei a administrar peróxido nessa paciente, tá? E depois de algumas horas ela começou a reagir e no dia seguinte essa pessoa começou a ficar acordada. E essa pessoa está viva até hoje. É lógico que ela teve que fazer N cirurgias plásticas, porque ali comeu tudo, ali virou ânus, vagina, ali tudo virou uma coisa só, ali virou, era uma coisa impressionante. As bactérias tinham destruído todos aqueles tecidos. Mas a pessoa está viva até hoje. Ela é minha paciente até hoje, tá? Essa menina logicamente não tem mais 9 anos, ela já é mãe, acabou fazendo cirurgia, conseguiu recuperar seu útero, a vagina ficou defeituosa, mas ela tem vagina, fizeram uma vagina com tubo intestinal, enfim, ela tem uma vida praticamente normal, mas é muito raro você tirar um paciente de Fournier da morte, é muito raro. Tá? Esses são casos que eu falo para você. Meningite meningocócica. Um dia eu estava falando que eu tirei uma menina de meningite meningocócica sem antibiótico. Essa menina foi diagnosticada, eu peguei ela sem antibiótico e enfiei peróxido. E ela se curou de meningite meningocócica sem antibiótico. Tá? Então você pode ver o que faz um peróxido de hidrogênio da vida. Né? Pode passar. Aqui tem outras bactérias de outros nomes, a Neisseria gonorrhea. A Neisseria gonorrhea está acabando, né? Ninguém mais fala dela. Né? Mas ela é poderosa contra a sífilis, maravilhosa. Apesar que a penicilina também é poderosa contra a sífilis ainda. Vírus, ela é em vírus, ó, não existe um único vírus. Vou contar uma história para vocês que aconteceu agora, recentemente. Agora nós estamos numa baita epidemia de dengue, né? Há uns 3 domingos atrás, eu recebi uma ligação da minha enfermeira-chefe dizendo assim: doutor, eu não vou poder trabalhar segunda porque eu estou muito mal. Eu estou passando mal, estou com dor no corpo, febre, estou muito mal. E eu fui no hospital e então eu tenho suspeita de dengue. Até colheram meu sangue para fazer exame e tal. Você, tudo bem, vem aqui amanhã, eu faço um soro de peróxido para você. Ela sabe, porque ela é minha enfermeira há quase 30 anos. Vem aqui, eu pego. Ela disse: mas doutor, lembra, minha veia é muito difícil. Eu falei: não tenho paciência, fique tranquilo. Aí eu fui lá com toda a paciência, peguei a veinha dela, infundi um soro de peróxido, daqui a pouco infundi outro, tá? Um pouquinho antes eu pus um pouquinho de ácido clorídrico, vocês vão aprender isso também, tá? Enfim, botei um sorinho primeiro de ácido clorídrico, depois 2 soros de peróxido, tá? No final da tarde, essa menina estava bem, na terça-feira veio trabalhar. Se ela tivesse dengue, quantos dias ela ia ficar sem trabalhar? 15, 20, né? No dia seguinte ela veio. Aí a família dela, inclusive o marido dela, chegou e disse: nossa, doutor, viu? Não era dengue, que coisa boa, né? Falei: nossa, por que você acha que não era dengue? Ela ficou boa de repente. Falei: vamos esperar o exame. E dali uns dias chegou o resultado do exame, comprovando que era dengue, porque ela tinha feito o exame antes de ir lá fazer o soro de peróxido. Então, se imagine o poder que tem essa coisa. A minha mãe foi pro Nordeste e veio com dengue de lá, tá? Minha mãe veio muito mal também, com febre, prostrada. Eu fiz um soro de peróxido na minha mãe, um soro. Nem fiz com ácido clorídrico. No dia seguinte ela estava melhor.
tá? E aí na minha mãe, eu não fiz outro soro, eu fiz só um soro para ela melhorar, tá? E a minha mãe tem 75 anos, tá? Bom, falando dos vírus, todos os vírus, aqui tem uma sequência de vírus, mononucleose, influenza, gripe então é show, você faz peróxido, melhora. Você quer melhorar da gripe? Faça inalação de peróxido. Você já fez? Ah, coisa boa, né? Olha, a pessoa está dizendo aqui no estúdio que já fez isso. Tá? Inale peróxido. Põe no inalador lá, Oxiflower e inala. Você vai ver o quanto isso te ajuda. Tá? Bom, vamos passar. Hepatite, encefalite viral, meningite viral, o HIV, pneumonia, nefrite viral, uretrite, cistite. Em cistite é uma coisa interessante. Existe uma cistite muito difícil de tratar, que chama-se cistite intersticial. Tá? As mulheres têm infecção urinária de repetição e vão no médico e tomam antibiótico, para antibiótico volta. É um problema. Isso é um problema terrível para a mulher. Sabe o que eu faço? Eu canalizo a uretra dela, ponho uma sondinha, mas eu não ponho a sonda uretral, eu ponho uma sonda retal que é menor, para não destruir a uretra dela. É lógico que ela não fixa tão fácil, você tem que segurar ela na mão. Tá? Então eu enfio uma sondinha número 19 do reto, que é bem fininha, parece um tubinho de caneta Bic, tá? Só que é de silicone. Enfia aquela sondinha e enche uma seringa com peróxido, tá? Com Oxiflower e a seringa inteira. Tá? E daí vou lá e lavo com soro. Tá? Ponha mais uma, lavo com soro. Ponha mais uma, lavo com soro. E aí eu repito isso uma vez por semana. 4, 5 semanas a pessoa começa a diminuir as infecções e para de ter as cistites intersticiais que são terríveis. Tá? Bom, o peróxido endovenoso é usado em condições de reação aguda. Na influenza, na gripe, né? Herpes zoster. Nossa, eu podia aqui contar dias de história para você de herpes zoster. Eu tive um paciente recente, vamos falar só dos recentes, os velhos a gente esquece, né? Eu tive um paciente chamado Antoninho, é Antônio Targa o nome dele, é Toninho, a gente chama ele. Ele teve um câncer, fez quimioterapia e fez radioterapia. No lugar onde ele fez radioterapia, teve uma crise de herpes zoster bolhoso, aquele herpes terrível, com dor terrível. Ele veio para mim tomando morfina, porque a dor do herpes zoster é intensa, tá? O que eu fiz? Eu comecei a fazer compressa local, com Oxiflower, compressa, e peróxido EV. E mandei ele fazer em casa a compressa local. Tá? Olha, não levou 5 dias, o cara estava super bem. E ele já estava tratando isso há semanas. E não dormia à noite de tanta dor que o cara tem. Bom, quem já passou por herpes zoster sabe o que eu estou falando. Tá? Bom, aqui fala nas reações asmáticas, bronquites, devido ao seu efeito direto matando o micro-organismo ou pela sua eficaz atuação como vasoespasmo e broncoespasmo, o grande efeito pulmonar para regular ou modificar a resposta imune é devido à ativação celular ou à modificação da disfunção imune. Como nas contaminações pelo Epstein-Barr vírus, pela Cândida, pelo HIV, pela diabetes tipo 2, né? Pelo citomegalovírus, pelo herpes simples, pela doença pulmonar obstrutiva crônica. Durante as doenças, o que acontece? O nível do oxigênio cai demais. Uma das respostas do corpo é ficar hipóxico quando fica doente. É uma coisa estranha. Tá? O corpo tem a sua reação e de repente falta oxigênio. Se você coloca esse oxigênio extra, o corpo dá um salto na sua cura. Porque saber se curar, ele sabe. Basta você dar a matéria-prima para ele. No caso aqui, oxigênio. Né? Outra coisa, continuando, as doenças vasculares, as artrites e outras, sendo um importante agente auxiliar terapêutico para qualquer tipo de doença, para qualquer tipo de terapeuta, para qualquer tipo de médico. Tá? Você sabe que hoje em dia eu tenho achado muito mais terapeuta que usa peróxido que médico. Porque a medicina esqueceu do peróxido, ou nunca soube. Na minha opinião, é uma ignorância mesmo. Os médicos não sabem, eu não sabia. Como médico, a não ser indo por esse caminho da ortomolecular, dessas medicinas que são complementares, que a gente conseguiu encontrar o peróxido. Mas pelo caminho universitário eu nunca tinha ouvido falar. Tá? Então, e os terapeutas procuram mais isso, porque eles já estão no meio da medicina complementar. Então eles têm mais facilidade. Eu hoje encontro mais terapeuta fazendo peróxido do que médico. Tá? Os efeitos colaterais relatados com maior frequência são observados com o uso de peróxido em soluções acima de 3%, tá? Ou mais. Tem gente que usa muito mais poderoso. Eu agora, esses dias, fiz uma comigo, tá? Eu peguei uma infecção, agora em fevereiro desse ano, e
eu tomei pelo menos 10 soros de peróxido, tá? Mas um dia eu estava tão desesperado que eu pedi para fazer peróxido a 10%, tá? Eu fiquei curado, estou curado completamente, tá? Se você perguntar o que me curou, eu não sei, porque eu tomei remédio para desintoxicar, os antiemotóxicos, tomei remédio para diátese, tomei o corretor anérgico, tomei cobre, eu tomei tudo que eu sabia. Mas também tomei peróxido, tá? Porque eu estava bem desequilibrado. A única coisa que eu fiquei com a minha veia aqui, extremamente danada quando eu fiz o peróxido acima de 10%, até para ver ela aqui, ó, tá? Ó. Essa veia aqui, esses carocinhos que foi feito por peróxido acima de 3%. Eu fiz 10%, tá? Então aí lesou. Então, um dos efeitos colaterais, como está dito aí, as vasculites, tá? Muitos pacientes, quando você põe numa veia menos calibrosa, ele pode ter vasculite, tá? Vasculite é inflamação dos vasos, as flebites, tá? E gozado, sabe o que cura a flebite? O próprio peróxido. Você pega peróxido, oxiflower gel e vai passando, sai. O paciente diz, doutor, está me doendo da veia. Eu pego oxiflower, parou a dor, tá? É interessante, né? Essa minha aqui lesou porque foi um experimento. Você sabe que a gente, quando quer experimentar, a gente experimenta na gente, na mãe, né? Eu não tenho sogra, senão eu experimentava na sogra, né? Mas é assim que a gente experimenta, tá? Então, o efeito colateral mais comum que a gente acha são as flebites, tá? E se você puser numa veia fina e peróxido com mais concentração, você vai perder essa veia. Essa veia vai esclerosar, vai ficar dura e você vai perder essa veia, tá? Essa veia vai ficar difícil de achar de novo, tá? Então, essa vasculite ocorre principalmente quando a infusão de peróxido você faz numa veia pequena, de pequeno calibre, ou as suas tributárias. Pouco volume sanguíneo circulante faz com que a concentração de peróxido seja um fator de irritação do endotélio e inflamação desse endotélio. E o resultado da inflamação, o que é? Fibrose. Tá? Então, por isso, quando você pegar uma veia para pôr, pega uma veia de grosso calibre. Tá? Tem gente que não faz na perna. Eu faço na perna sim. Até na minha mãe, o último soro de peróxido eu fiz na perna dela. Tem vaso difícil de achar, já está velhinha. Eu fiz na veia da perna, tranquilo. Se você achar uma veia boa na perna, pode fazer. Lógico, você vai deixar a pessoa com as pernas elevadas, para o retorno venoso ser mais rápido. Mas dá para fazer na perna sim. Tá? Esse fenômeno ocorre, então, em pacientes cuja frequência de infusões é obrigatoriamente ou repetidamente maior que o normal. Tá? Por exemplo, tem paciente que você faz diariamente, ou faz dia sim, dia não. Aquele paciente que você faz o protocolo geral, que é uma vez por semana, que lá você não vai ter problema nenhum. Tá? Pode passar. A parede endotelial e as células da musculatura lisa contém muito pouco ou quase nada de catalase. Olha que importante, tá? Que o torna mais sensível aos efeitos oxidantes do peróxido. Essa presença numa concentração crítica de peróxido e sua ação citolítica podem causar as vasculites, as flebites. Isso é importante para considerarmos não só como concentração correta da solução de peróxido, nunca use mais de 3% de peróxido e na utilização de 100 ml de soro para 1 de peróxido, que é a história do FAR. Quem descobriu isso foi o FAR. Você pega um soro de 250 ml, 2 ml e meio de peróxido. O soro de 500 ml, 5 ml de peróxido. Soro de 1 litro, vai por quanto? 10 ml de peróxido. É 1 ml para cada 100. Tá? O FAR fazia assim. O FAR colocava peróxido, cobre, manganês e zinco. Cobre, manganês e zinco são os minerais que aumentam a produção de catalase. Então ele já sabia disso, ele colocava isso. Eu não coloco, eu só coloco duas coisinhas. O peróxido e bicarbonato de sódio a 8,4%. A mesma proporção de peróxido, a mesma proporção de bicarbonato. Aí você tem bem menos vasculite, bem menos problema. Tá? Eu depois que fiz isso, eu fiz durante uns 20 anos da minha vida, eu fiz peróxido igual o FAR fazia. O peróxido, 1 ml de cobre, 1 ml de zinco, 1 ml de manganês. Tá? Depois que eu conheci a história fora do Brasil, eu estava nos Estados Unidos, e eu conheci a história de fazer peróxido com bicarbonato, eu não tive mais problema de vasculite, a não ser essa minha aqui, que foi um erro, digamos, meu mesmo, né? Pode passar. Numa concentração citolítica, em que lesa as células aumentam, edemaciam, elas ficam grandes, se intoxicam e morrem. O mecanismo pelo qual o peróxido é citotóxico é a oxidação. No entanto, estudos recentes têm revelado que a adição de 1 ml de bicarbonato de sódio a 8,4% para cada 100 ml de soro e 1 ml de peróxido a 3 ameniza muitíssimo a vasculite, como eu falei para você. O Dr. Farr usava 1 ml de manganês, 1 ml, já contei essa história também, tá? Pode passar.
O prejuízo endotelial causado pela solução do peróxido já foi descrito também que 6 horas após a infusão não mais existe qualquer sinal microscópico da citotoxicidade provocada pela solução do peróxido. Então, 6 horas depois passou o efeito. Tá? Vamos lembrar as causas das doenças e do envelhecimento. Inflamação crônica, o peróxido tem ação em todas as fases da cascata inflamatória. Passa. A deficiência mitocondrial, lembra que eu falei para você? O peróxido tem ação na oxigenação celular e restauração não só da função das mitocôndrias, como na sua quantidade. Então o peróxido aumenta a quantidade das mitocôndrias. Na oxidação, aí é o efeito básico, padrão. Né? Aqui o peróxido tem a sua ação mais brilhante, pois aumenta a resposta antioxidante natural do corpo. Deficiência hormonal, as pausas. Aqui o peróxido faz a oxigenação das glândulas endócrinas, fazendo com que as glândulas sejam restauradas, sejam renovadas. Porque lembra que eu falei para você que o peróxido faz o quê? Faz troca celular. Então aquelas glândulas que estavam mais, digamos assim, degeneradas, elas passam a produzir mais hormônios. Tá? Não tem efeito, obviamente, na reposição. No caso, não é natural, lógico. Ele não vai repor o hormônio que você tem. Mas, por exemplo, é comum você ter uma resposta à própria reprodução. Lembra que eu falei para você do hormônio da tireoide? Eu tenho paciente que está tomando hormônio da tireoide, você faz peróxido, você tem que diminuir o hormônio. Você faz uma paciente que tem reposição de hormônio da menopausa, você faz peróxido, ela tem que diminuir o hormônio. Ele não repõe, mas ele vai fazer com que a glândula utilize melhor o hormônio, então você vai diminuir a dose. Tá? A submetilação, lembra do doador de metilo, né? Como o metilfolato e o SAMe dependem de uma ótima oxigenação tecidual para agir. Então, você pode dar doador de metilo, mas sem ação do peróxido ele não vai agir. Tá? Na calcificação, lembra isso? Eu já comentei com você. Aqui o peróxido tem ação tipo EDTA, ele vai quelar o cálcio ectópico e por isso explica a desobstrução da artéria na aterosclerose. E aí, se você usar a vitamina D3 e usar a vitamina K2, a menaquinona, esse cálcio liberado vai diretamente para o osso, porque é o caminho natural dele. Né? Essa nós já comentamos, pode passar. Dicas da aplicação de peróxido é assunto para a próxima aula. Tá? Vamos ficar então dessas dicas para a próxima aula.